Olá, galera! O show que falaremos hoje é Gravity Falls, da Disney Channel. Este é um daqueles desenhos da Disney que nós vemos a cada alguns anos, como Invasor Zim, Avatar: The Last Airbender ou Phineas and Ferb. Gravity Falls é um desenho original, encantador, envolvente, bem feito e pensado, uma bela animação, principalmente a abertura que é maravilhosa. Personagens cativantes, uma história interessante, cheia de suspense e mistérios, mas que farão você rolar de rir. Uma das coisas que mais me chama a atenção são as músicas. Dão um tom e demonstram o clima de cada cena com perfeição. Este é um desenho feito para crianças, com dinâmica bem Disney entre os irmãos Dipper e Mabel e os segredos de Gravity Falls. Mas não se enganem, entretém adultos facilmente, transportando-os de volta à sua infância. Na análise de hoje, falaremos dos personagens principais relevantes, do enredo, da história da primeira temporada, lógico, com spoilers, e os segredos ocultos e mistérios de Gravity Falls. Vamos falar dos personagens. Dipper Pines é o protagonista de Gravity Falls. Ele tem 12 anos e é mandado junto com sua irmã para passar férias de verão com seu tio-avô Stan, em uma armadilha para turistas chamada Mystery Shack, Cabana do Mistério. Ele se aventura para descobrir os segredos e achar explicações para as situações estranhas que passa, ajudados por sua irmã gêmea Mabel e seu amigo Sus. Ele é curioso, esperto, inventivo, bastante lógico, demonstrando conhecimentos em várias áreas como história, criptografia, solução de enigmas e etc. Inicialmente, quando chega em Gravity Falls, ele se mostra chateado por passar as férias de verão lá, mas, com desejo por aventuras, ele se ajusta à vida na cidade e tenta desvendar seus mistérios. Importante, prestem atenção, sua marca registrada é o pinheiro azul no boné que ele ganha do seu tio-avô. Muito mais pra frente, quando falar dos mistérios do show, voltarei nesse ponto. Mabel Pines, a irmã gêmea de Dipper. Ela é excêntrica, efervescente, energética e otimista. Normalmente se expressa por seus suéteres extremamente coloridos. Sua personalidade extrovertida e curiosa ajuda seu irmão a desvendar mistérios, apesar de sua ingenuidade e bobice serem vistas como um fardo muitas vezes. Ela gosta de novelas para pré-adolescentes, boy bands e romances. Apesar de vários encontros atrapalhados na primeira temporada, ela sempre procura um grande amor. Como Dipper, ela também tem uma marca registrada que a distingue muito bem. É um suéter rosa com uma estrela na ponta de um arco-íris. Stan, diminutivo de Stanford, chamado de Grunkle, que é a contração em inglês para Great Uncle, relativo ao português tio-avô. Tio-avô de Dipper e Mabel, ele administra o Mystery Shack, que é uma armadilha para turistas, conhecido por ser o museu mais bizarro do mundo, onde as crianças vão passar as férias de verão em Gravity Falls, Oregon. Stan é um vendedor nato e showman. Ele vende quinquilharias por preços exorbitantes, fingindo que são coisas sobrenaturais, misteriosas, etc. Ou seja, golpista barato. Quando não está tentando fazer dinheiro com suas armações, está em casa vendo televisão. Ele constantemente manda os gêmeos para fazer tarefas que eles consideram abusivas e imprevisíveis, normalmente perigosas para duas crianças de 12 anos, mas ele é extremamente protetor e os ama incondicionalmente. Stan usa um chapéu árabe com um símbolo como um C ao contrário com um rabo de peixe, que ao meu entender parece uma garra. Esta é sua marca para discutirmos mais para frente. Sus, ele é o faz-tudo no Mystery Shack. Amigo de Dipper e Mabel, ele tem cara de hamster, adorável criança grande que sempre quer estar onde a ação está. Ele é desajeitado e normalmente comete equívocos, mas as aparências podem enganar. Ele fala dude ou cara em português em praticamente todas as frases, e sua marca é a interrogação em sua camisa. Wendy, garotona, descolada, de 15 anos, que trabalha meio horário no Mystery Shack. Ela é a paixão do Dipper e muitas vezes nem percebe suas tentativas frustradas de impressioná-la. Em um episódio, ela fala que já teve tantos, mas tantos namorados que nem se lembra de ter terminado com um deles. Sociável e despreocupada, ela tem muitos amigos. Durante parte da primeira temporada, ela namora com Robbie, que não gosta do Dipper e o vê como rival, mas ela sempre fica do lado do nosso pequeno herói. Até o final da primeira temporada, ela não tem uma marca específica que nos faça distingui-la dos outros. Agora começar a falar dos antagonistas. Robbie.
um roqueiro adolescente local que é o rival de Dipper pela atenção de Wendy. Ele é cínico com a maior parte dos personagens, mas aparenta mostrar uma atenção genuína por ela. Eles namoram a maior parte da primeira temporada, mas Dipper consegue fazer com que eles terminem por conta de uma canção que ele diz ter feito para ela, mas na verdade não foi. Sua marca é um coração sangrando com que aparenta ser suturas. Little Gideon, ou Pequeno Gideon, garoto que possui a tenda da telepatia. Tipinho charlatão que faz cultos em tenda e oferece milagres. Rival do Stan, e com uma obsessão doentia por Marble. Um dos fracassos românticos dela em Gravity Falls, durante as férias de verão. Aparentemente, um dos únicos residentes de Gravity Falls que está consciente de seus mistérios e segredos. Sua missão é conseguir a posse do Mystery Shack, dizendo que lá existem segredos que ninguém pode nem possivelmente começar a imaginar. Bill Cipher. Ele só aparece mais para o final da primeira temporada, mas existem diversas referências a ele e são mostradas em episódios anteriores em imagens e frases, inclusive na intro do show. Ele tem um senso de humor aguçado, mas perde a paciência facilmente. Um poderoso ser de outra dimensão que é invocado para nossa e entra na mente das pessoas. Old Man McGucket, ou Velho McGucket. Ele não é protagonista nem antagonista de verdade até o final da primeira temporada, mas estou apresentando ele como um personagem relevante porque vou falar muito dele na hora de começar a mostrar os segredos e mistérios e teorias do show. Ele é basicamente o doidão local, mas apesar de sua aparente insanidade e estereótipo demente, ele é tecnicamente um gênio, capaz de criar massivos e complexos animatrônicos. Pacifica Northwest, a garota mais popular da cidade. Ela vem de uma família rica e supostamente descendente do fundador de Gravity Falls. Pacifica não é amigável, ela é sarcástica e mimada. É a principal rival de Mabel e acha que sua personalidade excêntrica é irritante e imatura. Ela usa as inseguranças das pessoas para manipulá-las e despreza Mabel por se opor a ela. Seu nome é uma brincadeira com a região noroeste do Pacífico americano, onde a cidade de Gravity Falls está localizada. Apesar de Pacifica não ser uma personagem tão relevante para a história até agora, sendo um rival de Mabel e aparecer em vários episódios, vale a pena mencioná-la e prestar atenção em futuras temporadas. Vamos à história. Nas férias de verão, os gêmeos vão ficar com o tio-avô Stan na cidade de Gravity Falls, Oregon, e ficam ajudando em seu empreendimento turístico, a Cabana do Mistério, que é uma armadilha para arrancar dinheiro de turistas, mas os mistérios de verdade ainda estão para ser descobertos. Stan envia Dipper para pregar cartazes com indicações para chegar até a cabana, e por acidente descobre um diário misterioso com uma palma da mão dourada e 6 dedos com o número 3 impresso, relatando diversos mistérios e segredos, e deixando um recado bem claro que não é para confiar em ninguém. E assim começam nossos mistérios, quando eles conhecem um rapaz local que Dipper acha que é um zumbi, mas no final das contas é um bando de anões que quer fazer de Mabel sua rainha. E Stan começa a revelar um lado mais sinistro seu, entrando numa porta escondida secreta dentro da Cabana do Mistério. Em uma outra aventura, o tio-avô Stan os leva para pescar, e vemos pela primeira vez vários dos habitantes de Gravity Falls, inclusive o velho McGucket, que alerta todo mundo sobre a existência de um misterioso monstro marinho. E os gêmeos, ao invés de ir pescarem com o tio Stan, preferem caçar um temido monstro, com seu amigo Sus. Até descobrir que o monstro, na verdade, é um robô criado pelo velho McGucket para poder chamar a atenção porque ele se sentia muito solitário. Seu filho não dava muita atenção, então ele construiu um monstro aquático. Ah, mas ele já tinha feito outros robôs antes. Quando sua mulher o largou, ele criou um pterodátilo homicida. Quando seu velho amigo não foi à sua festa de aposentadoria, ele criou um robô gigante que explodiu o centro da cidade inteiro. E agora ele está trabalhando no Raio da Morte. Velho doidão, né? Mas gênio. Logo em seguida conhecemos Gideon,
um charlatãozinho barato que se empolga com Mabel. Ele a chama para sair e eles se encontram como amigos. Ele insiste e ela, mesmo percebendo suas intenções, fica sem jeito de falar não. E tem mais 2 encontros com o pequeno vigarista. Até que Dipper se oferece para botar um ponto final nessa história. E vai ao encontro de Gideon no lugar de Mabel para falar que ela não quer mais nada com ele. Gideon fica furioso. Então prepara uma armadilha para se livrar de Dipper, que é um empecilho para que ele fique com Mabel. Gideon demonstra poderes telecinéticos que vêm da pedra no seu pescoço e tenta destruir Dipper. Mas Mabel vem para salvá-lo. Essa é a primeira vez que vemos o lado sombrio e malévolo de Gideon, que planeja a vingança contra Stan e Dipper para ficar com Mabel. Logo depois é revelado que Gideon detém o mesmo diário que Dipper, só com o número 2. Depois temos aventuras sem tanta importância para a trama principal, como quando Dipper, tentando impressionar Randy, mente sua idade e acaba enfrentando alguns fantasmas de velhos que odeiam adolescentes. Ou quando Dipper, tentando se tornar mais homem, acaba vagando pela floresta e encontra com um bando de minotauros que o ajudam a ficar mais másculo. Além de quando Stan dá uma festa para crianças, claro, para arrecadar grana, e Dipper, para trabalhar e curtir a festa tentando impressionar Randy, se duplica com uma máquina copiadora e, logicamente, se complica. Há também uma vez que os garotos descobrem a fraude do fundador de Gravity Falls. Teoricamente seria Nathaniel Northwest, tataravô de Pacífica. E investigam a história de Quentin Tremblay, o 8º e meio presidente dos Estados Unidos e verdadeiro fundador da cidade, que foi banido da história por ser um completo idiota, declarando guerra contra as panquecas, elegendo 6 bebês para a Suprema Corte e declarando a emancipação das calças. Em outra história, todo mundo está numa feira local, tipo parque de diversões. Mabel ganha como prêmio em uma barraca um porco que ela chama de Waddles. E Dipper, tentando ganhar um prêmio para impressionar Randy, acerta uma bola numa quina que volta no olho de sua amada. Quando sai para buscar gelo, dá a oportunidade para Robbie chamá-la para sair. Eis que os gêmeos conhecem um viajante no tempo e roubam seu dispositivo de viagem temporal para Dipper poder ter a chance de consertar seu erro e ter uma chance com Andy. Ele volta no tempo diversas vezes e sempre tem o mesmo desfecho, até que com a ajuda de Mabel ele consegue mudar o destino. Porém, com um efeito colateral. Nessa versão temporal, Waddles fica com Pacífica e Mabel fica totalmente arrasada. Mas o mais legal desse episódio é que no meio de toda essa confusão, os irmãos fazem uma viagem no tempo, deixando vestígios de suas aventuras e criando um paradoxo temporal que é o motivo do viajante do tempo aparecer no episódio em primeiro lugar, e depois ter que limpar a bagunça criada por eles. O que cria easter eggs que podem ser observados em vários episódios anteriores, que se prestarmos muita atenção, veremos essas cenas. Em outra aventura, Gideon encolhe os gêmeos e tenta dominar o Mystery Check. Já em outro episódio, eles enfrentam o monstro dos doces ruins que ninguém quer do Halloween. Temos também uma aventura em que Dipper coloca um monstro real como atração no Mystery Check. Ou quando a turma toda cai num buraco sem fundo, mas retorna ao ponto de origem no final. E mais uma aventura amorosa de Mabel, quando ela conhece um sereio e o ajuda a voltar para casa. E a vez que os gêmeos trocam de corpo e causam uma grande confusão na cidade inteira. Mas já em outro episódio, Wendy termina com Robbie, mas ele usa um CD sinistro com mensagem subliminar para encantá-la de volta, dizendo que ele tinha criado a música para ela. Dipper descobre seu segredo e desmascara seu rival, fazendo que Wendy termine tudo com ele. Finalmente, chegando aos últimos 2 episódios da primeira temporada, Gideon invoca Bill para entrar na mente de Stan e descobrir o código de seu cofre para ele roubar a escritura do Mystery Check, para expulsar Stan da propriedade
e enfim descobrir seus segredos e mistérios que ninguém pode nem começar a sonhar. Bill, que se diz saber sobre tudo e todo mundo, checa quem é Stan e concorda em realizar o trabalho em troca de Gideon ajudá-lo no futuro com algo que ele tem em mente. Assim, eles fazem um pacto. Mas antes de ir, ele ainda fala uma coisa muito estranha, que a realidade é uma ilusão, o universo é um holograma e é para comprar ouro. Mabel e Sus, que assistiram a toda a conversa, voltam para casa e avisarão Dipper sobre os planos de Gideon. Depois que Bill entra na mente de Stan, o grupo descobre no diário como segui-lo. Então, entram na mente de Stan para impedir seus planos. Dentro de sua mente, eles avistam a cabana do mistério e encontram Bill, que os diz que cada porta dentro da cabana é uma lembrança da vida de seu tio-avô. E após um breve confronto, partem para achar a memória do código do cofre. Depois de procurarem bastante, por diversas memórias, eles encontram a certa, mas Bill os engana e a toma para si. Só que na hora de passar a informação para Gideon, Mabel consegue impedi-lo, jogando a porta de memória no poço sem fundo, fazendo com que ela fique perdida para sempre. Bill fica furioso por ter seus planos frustrados quando Gideon cancela o acordo e entra em confronto com o grupo. Depois de uma intensa batalha, Bill perde a paciência e resolve ir embora, mas não antes sem dar um aviso. Que a escuridão se aproxima e um dia virá no futuro quando tudo que vocês se importam irá mudar, e até lá ele estará observando eles. Todo mundo sai da cabeça do Stan achando que está tudo resolvido e o Stan sem entender nada. Depois de um período de comoção, eis que aparece Gideon, que perdeu a paciência e resolveu explodir o cofre e roubar o registro da cabana, e expulsa o grupo inteiro de lá. Gideon chama toda a cidade para revelar seus planos para Mr. Check, que é transformar em um parque temático sobre ele. Mas isso é apenas uma fachada para seus verdadeiros planos, que são bem mais obscuros. Ele está à procura do outro diário, que foi escrito por um autor desconhecido que descobriu segredos muito poderosos para um só homem. E então escondeu os jornais onde ele achou que ninguém jamais descobriria. Porque, se fossem juntados, eles liberariam um poder inimaginário e que deve estar em algum lugar do terreno. Stan, sem ter mais sua casa nem emprego, não tem como abrigar os gêmeos. Então decide mandá-los de volta para casa. Mas as crianças vão tentar recuperar a cabana de seu tio-avô, chamando um exército de gnomos para vencer Gideon. Entretanto, ele sabia como subjugar os gnomos, colocando-os sobre o seu poder e dominando as crianças. Com isso, ele descobre que Dipper também tinha um diário e o toma, achando que finalmente concretizaria seus sonhos. Sem mais esperanças, as crianças têm que enfrentar a realidade e voltar para casa, deixando para trás Stan e seus amigos, indo embora da cidade. Entretanto, Gideon descobre que Dipper tinha o diário de número 3 e não número 1, como ele imaginava que haviam somente 2 diários, e fica transtornado ao saber que seus planos ainda não estão completos. Gideon imagina que Dipper sabe onde está o diário de número 1, então pega um robô gigante, construído pelo velho McGucket, e corre atrás das crianças. Enquanto isso, Stan descobre qual o segredo de Gideon para poder ter poderes psíquicos, na hora que o pequeno vilão alcança o ônibus das crianças, e logo em seguida consegue encurralá-los. Como Dipper não sabia nada sobre o diário número 1, ele se livra dele e pega Mabel para ser sua rainha quando ele dominar a cidade. Dipper luta contra o vilão e consegue derrotá-lo, destruindo também seu robô. Dipper recupera seu diário e a explosão chama a atenção de toda a cidade. Gideon tenta manipular as pessoas, falando que os gêmeos o atacaram, mas Stan chega e revela para todo mundo que Gideon os espionava secretamente e por isso sabia detalhes de seus cotidianos e aparentava ter poderes psíquicos. Com isso, todos revoltam contra Gideon e ele é preso, dando a chance a Stan de recuperar a escritura de sua cabana e discretamente pegar o diário número 2. Já de volta à cabana e com a vida retornando ao normal, Dipper revela a Stan sobre o diário, e é por isso que ele está consciente das coisas estranhas que acontecem na cidade.
Mas Stan age como se aquilo fosse tudo bobagem, dizendo que nem ele poderia inventar coisas tão bizarras assim, que pegaria o diário para tirar algumas ideias para atrações da cabana do mistério. Mas ele vai para seu esconderijo secreto, atrás da máquina de venda na cabana, mostrando pela primeira vez um laboratório secreto. E é revelado que Stan tem a posse do primeiro diário, e que, finalmente, ele consegue juntar os três para poder configurar uma máquina misteriosa que possivelmente abrirá um portal para outra dimensão. E assim termina a primeira temporada. Para começarmos a decodificar os segredos de Gravity Falls, temos que tocar, ao contrário, o finalzinho de cada apresentação. Em diferentes pontos da temporada, temos mensagens diferentes. Primeiramente começa com Three letters back, ou 3 letras atrás. Depois, switch with Z, ou troque com o Z, para então termos 26 letters, ou 26 letras. Do primeiro ao sexto episódio, usamos o Caesar Cipher, que é um código que consiste em apenas voltar 3 letras no alfabeto. E temos ABC correspondendo a XYZ. Do sétimo episódio ao 13º, a segunda cifra para decodificar é @bash, que consiste em trocar o A por Z, B por Y, até chegar no Z pelo A novamente. Então temos o A1Z2C, que consiste em colocar um algarismo numeral para uma letra, tipo 1 é A, 2 é B, e assim até chegar no 26Z. Do episódio 14 até o 19. No 20º episódio, temos que usar as 3 cifras para poder decodificar o código, usando-os na ordem inversa. Essa é uma dica que é dada durante o episódio. Só estou colocando os códigos e a mensagem decodificada, não estou traduzindo porque as mensagens são bobas. Estes códigos são mostrados nos créditos finais de cada episódio, mas é para vocês entenderem como é que funciona mesmo. Vou colocar a imagem de cada um dos códigos na página do Facebook para vocês darem uma olhada depois. Tem um jogo na página do programa que dá uma série de códigos e pistas importantes. Eu coloquei na tela aí e vou traduzi-lo para vocês entenderem. Em azul está assim: eu aposto que vocês estão perguntando quem eu sou. Eu não dou respostas fáceis. Eu sei coisas fascinantes. Sua realidade é um jogo para mim. E eu gosto de jogos. Travessura é meu nome do meio, mas não meu primeiro. Tem 6 pistas que eu vou dar para você. 1. Tem uma sociedade secreta em Gravity Falls. O Faz Tudo sabe mais do que você pensa. Gideon tem procurado por alguma coisa. O que sobe tem que descer. Dipper está brincando com fogo. Eu vou retornar para Gravity Falls. Mas, se você pega uma letra maiúscula de cada frase, eu deixei em branco para deixar destacada. Aí escreve a frase: My name is Bill. Meu nome é Bill. Este é um tipo de show que, além de pistas óbvias, dá uma série de informações que, se não prestar muita atenção, podem passar desapercebidas. Em um dos últimos frames da abertura do show, podemos ver uma página do diário. E tem um código que diz: Stan is not what he seems. Ou seja, Stan não é o que parece. Vamos tentar começar a desvendar alguns dos mistérios. Bill mesmo chamou Maple de estrela cadente, Sus de ponte de interrogação e Dipper de pinheiro no penúltimo episódio. Stan usa uma garra no seu chapéu e Robbie tem um coração suturado na sua camisa. Mas e os outros? Um é fácil de especular. A estrela provavelmente é Gideon. É menos óbvio do que o dos outros, mas é um símbolo que sempre o acompanha. Agora vamos checar o Stan, já que ele não parece o que é. Vamos colocar o nome dele de verdade: Stanford. Nós sabemos que ele escondia sobre o laboratório secreto. Só que tem mais. No episódio que eles descobrem um quarto com tapete experimento 78 que faz com que as pessoas troquem de corpo, Stan disfarçadamente pega um par de óculos que está na mesinha, que são bem parecidos com os seus. No episódio que os meninos voltam no tempo, aparentemente o Stan, no passado, abre a porta da cabana, mas ele está com óculos diferentes. Um indício fundamental é o carro dele, que a placa é Stanley Mobile STNLY
para Stanley, não Stan, Stanford. Tem uma lembrança do Stan, ele treinando no boxe, onde fica um menino sentado no fundo com a mesma roupa e o mesmo cabelo que ele. Pode ser seu irmão gêmeo. E para terminar essa teoria, quando Gideon pede para Bill entrar na mente de Stan, ele primeiro hesita, pensa, vê o rosto de Stan, sua tatuagem, aí decide que sim. A tatuagem do Stan é uma marca que está no computador onde ele insere os códigos para abrir o portal. Outro que dá para especular é sobre a palma da mão, igual nos diários. Eu poderia dar diversos argumentos e indícios para provar que foi o velho McGucket que escreveu os diários. Mas tem uma imagem que vazou na internet, então fica mais fácil de provar. Nessa imagem mostra o McGucket mais novo e aparentemente senil ainda, escrevendo o que parece ser o terceiro diário, por causa do monóculo que aparece no diário que o Dipper tem posse. Mas uma coisa que vale a pena mencionar é que ele tem 6 dedos, igual no diário. Eu acho que ele invocou Bill e ficou louco e paranoico. Tanto que está escrito no segundo diário que esse ser triangular esquisito tem aparecido nos meus sonhos toda noite por semanas, e tenho o ritual para invocá-lo. Já no terceiro diário, todo marcado de sangue tem seu nome e uma mensagem para não invocá-lo a qualquer custo. Além da mensagem em uma outra página que fala que não é para confiar em ninguém, ele afirma que suas suspeitas foram confirmadas e ele está sendo observado. E que ele deve esconder os livros antes que ele o ache, mas não fala quem é ele. Quem sabe, alguém da sociedade secreta que o Bill mencionou. Eu acho que o Rob faz parte. Como pode ser o Stan também, com todo o mistério em relação ao irmão dele e a tatuagem. E os outros 2 símbolos, a Yama e o saco de gelo, apesar de já terem aparecido na primeira temporada, até agora não dá para identificar a quem eles pertencem. Para terminar, eu vou dar a explicação que está no terceiro diário para o portal que o Stan ativa no final da temporada. O portal, quando completo, abrirá a passagem para infinitos novos mundos e anunciará uma nova era de entendimento do universo para a humanidade. Além de que, provavelmente conseguirei fazer com que garotas comecem a conversar comigo. Finalmente. Falei bastante, mas não tudo. Se vocês não assistiram ainda, vocês têm que assistir esse show. É simplesmente fantástico. Esse desenho recebeu nota média de 7,8 em 10 de 3.298 usuários do site IMDb, nota 8,6 de 10 de 266 votos do site tv.com e 6 de 6 estrelas em 758 votos do site tvguide.com. Fazendo uma média esdrúxula, a nota desse show fica em 8,8 em 10. É isso aí, galera. Espero que tenha gostado, porque deu muito trabalho. Se você tem alguma outra teoria sobre o show, comente aí. E dê sugestões de quais desenhos, séries ou filmes vocês querem que eu faça. Se inscrevam no canal, curtam a página no Facebook e sigam no Twitter para ficarem ligados das novidades. É isso aí. Grande abraço. Falou!